Boa noite, então. Começamos mais uma aula de estatística, probabilidade estatística hoje, dia 27 de abril. O nosso conteúdo de hoje é o mapa 10, e o mapa 10 fala sobre probabilidade, né? Então, na aula passada, a gente terminou a parte estatísticas de gráficos, e média, mediana, né? E agora a gente começa, então, a parte de probabilidade. Por que que é importante a gente estudar, então, essa parte de probabilidade? Porque ela é um estudo importante dentro da estatística indutiva, que a gente chama, né? Para determinar algumas coisas, probabilidades de eventos acontecerem, enfim, tá? Eu postei para vocês lá, eu vou fazer a apresentação agora aqui, né? No mapa, o material de apoio, então, em colaboração, né? O meu material de apoio é colaboração da professora Aline, né? Que a gente trabalha aí meio junto e ela cede alguns materiais para mim, eu faço a troca com ela, enfim, né? A gente se organiza aí, tá? Então, lá no material de apoio, a gente tem, né, esse mapa ali, então, falando sobre a introdução à probabilidade, tá? Então, quando a gente vai falar da probabilidade, então, como eu falei para vocês, né, ele é um estudo importante quando a gente precisa determinar a estatística indutiva, né, ou inferencial, certo? Mas para a gente entender essa parte de probabilidade, a gente tem que entender algumas coisas de experimentos, tá? Então, quando a gente vai, precisa definir algumas coisas importantes, tá? Primeiro, a gente pode classificar os experimentos como aleatórios, tá? Ou seja, a principal forma da gente imaginar isso é quando a gente vai falar, por exemplo, quando você vai lançar um dado, né? Então, você vai lançar um dado específico e você vai ter resultados aleatórios, certo? Então, você vai repetindo várias vezes esse mesmo evento, digamos assim, tá? Mas ele vai dando resultados diferentes, né? Então, os resultados são imprevisíveis. Quando você joga um dado ou quando você joga uma moeda, cara ou coroa, isso são, esses experimentos são experimentos aleatórios, né? Então, toda vez que você faz um experimento aleatório, isso significa que você não tem um resultado específico, né? Por exemplo, loteria, né? O resultado dos números da loteria são resultados aleatórios, né? Você tem resultados imprevisíveis. No caso aí, a gente tem, deixa eu só dar permissão aqui, a gente tem lançamentos aí, né, de lançamentos não, né, sorteios de determinados números, né, 60 números, de 1 a 60, né, e você tem resultados imprevisíveis. Para você acertar os 6 números da Mega, você precisa de uma combinação específica. Então, as chances são mínimas de você ganhar. Então, isso é um experimento aleatório. Sortear um estudante da Unicep e aferir se é ou não fumante, tá? Então, isso também é um resultado imprevisível, certo? É diferente, por exemplo, de você ter um experimento que você tenha um dado específico. Por exemplo, assim, eu vou soltar minha caneta de uma altura de 30 centímetros e ele vai demorar, eu já sei que eu vou ter tantos segundos para essa caneta cair. Se eu repetir esse mesmo experimento, né, considerando as mesmas condições, eu vou ter exatamente o mesmo resultado, né? Então, alguns experimentos físicos, eles não são aleatórios, né? Eu já tenho, eles são aquilo que a gente chama de determinísticos, tá? Então, eu posso ter dois tipos de experimentos. Eu posso determinar especificamente aqui, né? Eu posso ter movimentos que eu vou conhecer como aleatórios, tá? Então, dentro desses experimentos aqui, né? Eu posso ter experimentos aleatórios e posso ter experimentos determinísticos. Determinísticos, tá? Ou seja, qual que é determinísticos, tá? Qual que é a diferença dos dois, então? Significa que esse aqui, né, eu repito, posso repetir diversas vezes e eu vou ter resultados, né, resultados
imprevisíveis. Eu posso repetir eles nas mesmas condições, mas eles vão ser imprevisíveis, né? Esses determinísticos, não. Esses resultados são previsíveis, né? Quer dizer o quê? Que se eu obedecer exatamente as mesmas condições, isso a gente usa muito em física, né? São experimentos que têm resultados previsíveis. Quer dizer que se eu repetir esse experimento diversas vezes e ele nas mesmas condições, eu sei que eu vou ter o mesmo resultado, tá? No caso da nossa, de novo, tem alguém aqui? Vamos lá. No caso aqui da nossa parte de estatística agora, né, de probabilidade, a gente vai trabalhar com experimentos aleatórios, então. Para determinar esses experimentos aleatórios, nós temos que definir duas coisas importantes, tá? Que são os espaços amostrais e os nossos eventos, tá? Então, como é que a gente define ali os espaço amostral e evento? Deixa eu só colocar aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil eu parar a apresentação aqui e explicar aqui, que vai ficar mais tranquilo, eu acho, tá? Então, quando a gente vai fazer aqui, ó, o que é, tá? Para vocês terem ali, acho que vai ficar mais fácil, tá? Quando eu vou falar de um espaço amostral, tá? Toda vez que eu falar do meu espaço amostral, vamos pegar um exemplo assim, ó. O que é esse espaço amostral? Nós vamos representar sempre por S, tá? S ou ômega. Alguns livros trazem ômega, certo? Eu costumo usar S, acho mais prático usar S como espaço amostral, tá? Então, vamos pensar assim, o que é esse nosso espaço amostral de um experimento? É o conjunto de todos os resultados possíveis desse experimento, tá? Então, o espaço amostral, eu posso dizer que são todos os resultados possíveis, tá? Vamos só pegar aqui um exemplo, ó. Se eu jogar um dado, qual que é o meu espaço amostral, tá? Qual que é o meu conjunto de espaço amostral? Se eu jogar um dado, eu posso ter a face 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, vejam, ó, isso aqui vai me determinar o meu espaço amostral. Quer dizer o quê? É o conjunto de todos os dados possíveis que eu posso ter dentro de um experimento qualquer, né? Então, esse daqui, ó, é o lançamento de dados, né? Se eu lançar um dado, ele pode cair a face 1, pode cair a face 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, esse é o meu espaço amostral. Se eu pegar uma moeda, por exemplo, né? Se eu jogar uma moeda, qual o meu espaço amostral? É cara ou coroa, né? Esse é o meu espaço amostral aqui de uma moeda, por exemplo, né? Se eu jogar uma moeda, o meu espaço amostral é exatamente cara ou coroa, tá? E o que são, então, os meus eventos, tá? Porque agora, ó, quando nós vamos determinar esses eventos, tá? Eles são, na verdade, subconjuntos desse meu espaço amostral, tá? E o evento nós vamos representar agora por E. Então, vamos pensar assim, ó. O que seria esses meus subconjuntos aí, tá? Desse espaço amostral. Então, eu vou pôr aqui, ó, subconjuntos do S, né? Subconjuntos do meu espaço amostral, tá? Toda vez que a gente for representar esse subconjunto do meu espaço amostral E, eu tenho que cuidar três coisas que eu posso ter, tá? Três condições específicas desses eventos. Eu posso ter um evento que eu posso chamar de evento certo, tá? Então, um evento certo é quando? Quando eu vou ter aqui, ó, deixa eu só colocar aqui, o meu evento certo acontece toda vez que este evento é exatamente igual ao meu espaço amostral, tá? Então, se o evento é exatamente igual ao espaço amostral, ele é um evento certo. Por exemplo, ó, se eu perguntar assim, ó, qual é a probabilidade de no jogo de dados eu ter um número de 1 a 6, né? Um número de 1 a 6.
Qual que é a probabilidade? A probabilidade é 100%. Por que que é 100%? Porque se eu estou falando que o meu evento pode ser o meu espaço amostral, né, de 1 a 6, então esse é um evento certo, quer dizer, ou eu vou ter 1, ou eu vou ter 2, 3, 4, 5 ou 6, tá? Esse é o evento que a gente chama de evento certo, tá? Um outro evento é o que a gente chama de evento elementar, tá? O que que é esse nosso evento elementar? Significa que ele vai conter um único elemento, tá? Então, esse meu espaço amostral aqui, esse meu evento, ó, ele vai ser o quê? Eu vou dizer que ele vai conter o meu espaço amostral, tá? Isso significa o quê? Por exemplo, ó, ele é um evento unitário. Se eu disser assim, ó, qual é a probabilidade de eu jogar esse dado, por exemplo, e ele cair com a face 3 virada para cima, tá? Ele é o evento elementar. Por quê? Porque eu sei que ele está contido, o espaço, o meu evento contém um espaço amostral, mas a probabilidade de ter o 3 é única, é uma só entre as 6, tá? Então, eu digo que isso daqui é um evento elementar. E aí eu posso ter um evento impossível, tá? Quem que é esse meu evento impossível? Quando eu falar em um evento impossível, significa o quê? Que o meu espaço, o meu evento, ele é resultado de um conjunto vazio, tá? Ou seja, ele é impossível dele acontecer. Por exemplo, se eu disser para vocês assim, ó, qual é a probabilidade, qual é a probabilidade de eu tirar o 7 quando eu estou lançando os dados? Qual a probabilidade de eu tirar 7 quando eu lanço os dados? A probabilidade de eu tirar 7 é vazia. Por quê? Porque no lançamento de dados não existe o número 7, tá? Então, eu vou ter sempre essa combinação aí de eventos. Além disso, tá, eu posso ter uma outra coisa que eu chamo de evento complementar, tá? Que não tem ali no material ali, mas a gente pode colocar aqui, ó. O que que significa eu ter um evento complementar? Depois a gente vai falar da união e da intersecção. Significa o quê? Que se eu pegar e fizer a intersecção desse espaço amostral, tá? A intersecção desse jogo de dados, por exemplo, a intersecção de E, né, ou de dois conjuntos, a intersecção vai ter que ser, opa, deixa eu troquei de caneta aqui. A intersecção vai ter que ser um conjunto vazio, tá? E a união deles vai ser o próprio espaço amostral, certo? Então, para eu ter um evento complementar, depois a gente vai ver mais a fundo, eu tenho que ter essas duas condições aqui, ó. A intersecção desses meus eventos vai dar um zero, né? Vai dar um espaço vazio, na verdade, um conjunto vazio, e a união vai dar o próprio espaço amostral. Seria a mesma coisa que eu perguntasse assim, ó, gente, vamos pensar assim, ó. Qual é a probabilidade, por exemplo, se eu tivesse aqui os dados, né, de eu ter lá, cair os números ímpares e os números pares. Se eu fizer primeiro a probabilidade dos números ímpares, é 1, 3 e 5. Se depois eu fizer a probabilidade dos números pares, é 2, 4 e 6. Se eu fizer a intersecção do número ímpar com o número par, o número vai dar um conjunto vazio, né? Porque a intersecção são os que se repetem entre eles, então vai dar um conjunto vazio. Se eu fizer a união, vai dar exatamente 1, 2, 3, 4, 5 e 6, desses dois, tá? Então, isso é aquilo que a gente conhece como evento complementar, certo? Então, quando a gente fala dos eventos de probabilidade, a gente pode ter essas quatro determinações de eventos, tá? Quando o evento é um evento certo, quer dizer, ele vai acontecer com certeza, isso significa que o meu evento é exatamente igual ao espaço amostral, por exemplo, qual que é a probabilidade de eu obter cara ou coroa quando eu jogar uma moeda? É 100%, né? Além do que, gente, quando a gente fala em probabilidade, ó, o que que a gente tem que pensar quando a gente fala em probabilidade, tá? A probabilidade de um evento acontecer, ele varia entre zero, né, que é aquilo que é impossível de acontecer, e aquilo que é certo que aconteça, né? Ou seja, eu tenho 100% de certeza que isso vai acontecer,
tá? Que isso significa? Ó, que se eu pegar dentro da probabilidade, eu pegar zero e dividir por 100, isso daqui vai dar zero, né? E se eu pegar 100 e dividir por 100, isso daqui vai dar 1. Ou seja, o conjunto de probabilidades que eu tenha, né, o meu conjunto de probabilidades sempre vai estar entre 0 e 1, tá? Por quê? Porque se eu entender que a probabilidade é a porcentagem de que esse evento ocorra, fica fácil de eu determinar as coisas depois, tá? Então, sempre a minha probabilidade quer dizer o quê? Qual é a possibilidade que esse evento aconteça? De onde a onde vai a possibilidade? Vai de 0, que é o meu evento impossível, até 1, que é o meu evento certo, tá? Que pode acontecer e eu tenho certeza que isso acontece. Então, essa possibilidade deles acontecerem dentro desses eventos aleatórios, né? Vai sempre de 0 a 1, tá? Eu vou voltar aqui a apresentar, porque daí vai ficar mais fácil agora de vocês entenderem, tá? Então, vejam, ó, se eu for fazer a minha questão de probabilidade, né? O que que nós temos, então? Tá aqui, ó, né? Então, a probabilidade que um evento aconteça, ó, o que que nós temos? O evento certo, né? Que é igual ao meu espaço amostral. O evento unitário quer dizer que ele está contido dentro do meu espaço amostral. E o evento impossível, então, que é quando ele é impossível de acontecer, ou seja, o meu evento é um conjunto vazio, tá? Então, vamos pensar aqui, ó, que é isso que eu estava comentando com vocês, fica mais fácil vocês visualizarem. Ó, se eu for pegar o lançamento de um dado, né, quem que é o meu S, tá? Quem que é o meu espaço amostral? É de 1 a 6, que é aquilo que eu estava mostrando ali para vocês. Então, vamos pensar assim, ó, algumas possibilidades desses eventos acontecerem, ó. Qual é a possibilidade de sair a face par, tá? Então, o meu evento, né, a minha possibilidade E, aqui está representado por A, ou a minha possibilidade A desse evento acontecer, é quem? É o 2, o 4 e o 6. Então, eu tenho 3 possibilidades desse evento acontecer. 3 de quanto? 3 de 6. Então, significa que esse meu evento está contido no meu espaço amostral, tá? Ou contém, né, o meu espaço amostral. Qual que é a possibilidade ou a probabilidade de sair uma face maior que 4? Então, a probabilidade é 2 para 6, né? Ou seja, eu tenho a face 5 e a face 6. Então, ela também está contida, ou ela contém o espaço amostral, tá? Qual que é a probabilidade de sair uma face maior ou igual a 4? Então, 4, 5 e o 6, tá? Qual é a probabilidade de sair a face 1? Ó, a face 1 é um evento elementar, quer dizer, só existe uma possibilidade, né, de sair essa face 1, certo? Então, ele é um evento elementar. Qual é a possibilidade de sair uma face maior que 6? Ó? É um evento impossível, porque não existe face maior que 6 no dado, tá? Qual é a possibilidade ou a probabilidade de sair uma face menor ou igual a 6? Ó? Isso daqui é um evento certo. Qual é a probabilidade de sair uma face menor ou igual a 6? Tá? Todas, né? Qualquer uma que cair aqui vai ser menor ou igual a 6. Então, ele é um evento certo, por quê? Porque o meu evento é exatamente o meu espaço amostral, tá? Então, essas condições são bem fáceis de serem entendidas. Aí, depois que a gente entende essas condições aqui, ó, do meu espaço amostral, tá? E dos meus eventos, a gente pode entender melhor fazendo a união, né? A operação da união ou da intersecção desses conjuntos de espaço amostral. Então, vamos pensar assim, ó. Se eu tiver um espaço amostral A e tiver um outro espaço amostral B, tá? Quando eu fizer a união desses espaços amostrais, significa o quê? Que a união é a união do espaço A com o espaço B, ou seja, eu vou pegar todos os elementos que estão em A e vou unir com todos os elementos que estão em B, tá? Então, X vai ser tal que X pertence a A ou X pertence a B, né? Ou seja, eu tenho um espaço amostral total aqui. Agora, se eu for fazer a intersecção, ó, quem que é a intersecção de dois espaços amostrais, ó?
a intersecção do espaço amostral A e do espaço amostral B são exatamente aqueles eventos que se repetem nos dois conjuntos. Se eles não se repetirem nesses dois espaços amostrais aqui, eu não posso fazer intersecção. Então, a intersecção vai me dar um conjunto vazio, tá? Lembram lá do primeiro ano do ensino médio, né? Ó, por exemplo, ó, se eu tiver um espaço amostral A com os números 2, 3, 5 e 7, e um espaço amostral B com 0, 2, 4 e 6, ó, a união do espaço amostral A com B vai ser quem? 0, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ou seja, serão todos os valores. Agora, a intersecção do espaço amostral A com o espaço amostral B vai ser somente quem? Somente o valor que se repete, ó. Somente o evento que se repete vai ser essa minha intersecção. Nesse caso aqui é o 2, ó, tá? Então, a união é o conjunto de todos e a intersecção são só aqueles eventos que se repetem, tá? É assim que a gente vai considerar ali. Então, agora aqui, ó, vocês, quem não imprimiu, né, depois imprime ali só para vocês preencherem ou anotem ali agora, ó. Se eu for considerar isso aqui, né, ó, se eu for considerar o meu conjunto A, 1, 2, 3 e 4, e o meu conjunto B, 2, 3, 4 e 5, e o meu conjunto C, 8 e 9, quem que é o resultado da união de A, ó, A união com B? Então, a união com B é quem? 1, 2, 3, 4 e 5, né? Ó, a união com B é exatamente a junção de todos os elementos. Então, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Entendido isso? Tá? Agora, olhem, quem que é a intersecção de A, ó, A intersecção com B, quem que vai ser? Só os que se repetem. Então, é o 2, o 3 e o 4, né, ó, A intersecção com B, opa, eu fiz o contrário aqui, né, ó, A intersecção com B primeiro é o 2, o 3 e o 4. A união com B é o 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Ó, A intersecção com C, né, isso aqui, A intersecção com C. Quem que vai ser? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Não. A intersecção com C vai ser quem? Os que se repetem em A e os que se repetem em C. É um conjunto vazio, né? É o zero cortado lá, certo? Porque não tenho nenhum que se repete. Quem que é A união com C? 1, 2, 3, 4, 8 e 9, tá? Agora vejam bem, ó. C intersecção com B. Então, C intersecção com B também me dá um conjunto vazio, né? Porque não tenho nenhum elemento que seja igual nos dois conjuntos. C união com B. Ó, C união com B é quem? 2, 3, 4, 5, 8 e 9, certo? É fácil isso, né, gente? É só a gente pensar nessa condição da intersecção ser os que se repetem, né? Estejam presentes nos dois eventos, e a união você tem que juntar todos esses eventos aí. Agora, olhem aqui, ó, tá? Eventos disjuntos ou eventos mutuamente exclusivos, que é aquilo que eu falei para vocês agora, tá? Que são esses eventos complementares, que a gente chama também. Ela tem que ter duas condições específicas, ó. O A intersecção com B tem que ser um conjunto vazio, tá? E o A união com B tem que me dar o meu espaço amostral, certo? Então, vamos pensar assim, ó. Se eu voltar aqui, ó, vamos pensar aqui. O meu conjunto A, tá? É 2, 4 e 6. E o meu conjunto D é 1, ó. Então, quem que vai ser o meu espaço amostral aqui, ó, tá? Se eu fizer A intersecção com D, vai dar conjunto vazio, certo? Mas a união com D vai dar o espaço amostral que eu tenho aqui, ó, tá? Que é a face 1 mais a face par, tá? Mais a probabilidade de sair as faces pares, certo? Então, é isso que eu tenho que levar em consideração, ó. Esses eventos complementares ou mutuamente exclusivos, tá? Eles têm que ter essas duas condições aqui, ó, né? Ó, aqui tá os meus eventos complementares aqui, certo?
Quando eles são exclusivos, né? Então, posso ter um conjunto vazio. Mas olhem aqui, ó, quando eu tenho esses complementares, é isso que a gente tem aqui, ó. Se eu fizer essa condição aqui, tá? Ó, A intersecção com B der um conjunto vazio, mas a união com B dá todo o meu espaço amostral, então isso significa que eu tenho um evento complementar, tá? Deixa eu só tirar aqui de novo e mostrar para vocês mais especificamente aqui, tá? Olhem, se eu fizer aqui, ó, por exemplo, né? Vamos pensar num dado, tá? Ó, vamos pensar num dado. Se eu fizer lá o conjunto A, tá? O meu conjunto A sejam as faces pares do meu dado, tá? Ó, se eu fizer aqui, as faces pares, tá? Só para vocês entenderem o que que é. Se eu fizer as faces pares do meu dado, então o meu conjunto A vai ser o quê? O meu evento, né? O meu conjunto A vai ser o 2, o 4 e o 6, né? Se eu pegar um conjunto B e fizer as faces ímpares, né? Ó, vou fazer as faces ímpares, então o meu conjunto B vai ser o 1, o 3 e o 5, tá? O que que acontece agora? Por que que isso daqui é um complementar do outro? Porque se eu fizer a intersecção com B, vai me dar um conjunto vazio, ó, porque eu não tenho exatamente nenhum elemento que se repete. Agora, se eu fizer A união com B, ó, se eu fizer A união com B, eu vou ter quem? Quem que vai ser o meu conjunto? Vai ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, ó. Isso significa o quê? Que se eu pegar A união com B, ele é exatamente o meu S, que é o espaço amostral dos meus dados. Então, significa o quê? Que isso aqui, ó, esse conjunto A e esse conjunto B aqui, tá? Eu tenho um evento que se complementa um com o outro. Por quê? Porque se eu fizer a intersecção, eu tenho um conjunto vazio, mas se eu fizer a união, eu tenho exatamente o meu espaço amostral, certo? Então, vejam como fica fácil de fazer isso daqui. Aí, o que que acontece, ó? Como é que eu vou calcular essa probabilidade, tá? Como é que eu determino? Depois eu passo ali para vocês, tá, gente? As fotinhos, né? Que daí fica mais fácil aqui. Então, esses aqui são os complementares. Complementares, tá? Como é que eu vou calcular, então, agora essa probabilidade? A probabilidade, tá, dos eventos acontecerem vai ser quem? Vai ser o número de eventos possíveis dividido pelo número ou pela probabilidade do meu espaço amostral, tá? Então, ó, a probabilidade de um determinado evento acontecer, tá? Vai ser quem? Vai ser o número de eventos que podem acontecer dividido pelo número de elementos do meu espaço amostral, tá? Então, sempre que a gente for calcular essa probabilidade, é isso que a gente vai ter, ó. Quem que vai ser o meu P, tá? Quem que vai ser o meu P? É a probabilidade, tá? A probabilidade do evento, né? Porque geralmente é isso que eu quero saber. Quanto vale a probabilidade do meu evento? Quem que é o meu NE? Tá? O meu NE vai ser quem? O número de elementos de E. Número de elementos de E, tá? E significa o evento. E o meu NS vai ser quem? O número de elementos, tá? De S, quer dizer que do meu espaço amostral, tá? Ó, esse aqui é relacionado ao evento que eu quero, e esse aqui é determinado à amostra, tá? Por exemplo, ó, qual é, dentro desse dado, né? Qual é a probabilidade, então, ó, de eu obter as faces pares, ó, qual é a probabilidade de eu obter as faces pares, tá, ó, por aqui, ó, faces
pares do dado, né? Se eu jogar um dado, ó, qual é a probabilidade de eu obter essas faces pares? Bom, vamos pensar assim, ó. Quem é o meu número amostral, tá? Quantas faces tem o meu dado? Meu dado tem 6 faces, né? Qual é a probabilidade de eu ter esse meu evento, tá? Quantas faces pares eu posso ter? Ó? Eu posso ter quem? O 2, o 4 e o 6, né? Ó, então, o meu evento pode ser quem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Tá? Aliás, o meu espaço amostral, né? Meu espaço amostral é tudo isso daqui. Quem que é o número do meu evento? Meu evento é 3, ou seja, eu tenho a face par 2, 4 ou 6, ó. Então, como é que fica a probabilidade desse evento acontecer? Vai ser o número do evento possível dividido pelo número de elementos do meu espaço amostral. Então, a probabilidade desse evento acontecer vai ser quem? Vai ser N do espaço amostral do evento, que são 3 possibilidades, dividido por quem? Pelo meu espaço amostral, que são 6 possibilidades. Ou seja, qual é a probabilidade desse evento acontecer? 1/2, né? 1/2 significa que é 0,5 ou 50%. Lembram que eu falei para vocês aqui, ó, tá? A minha probabilidade de alguma coisa acontecer vai estar sempre entre 0 e 1. Ou seja, entre o 0, que é o evento impossível, e 1, que é o meu evento certo, tá? Então, eu sempre tenho que cuidar isso daqui, ó, como é que isso vai acontecer, tá? Então, a forma como eu vou calcular, ó, a fórmula para mim calcular esses eventos aqui, cadê minha caneta vermelha? A fórmula de como eu calculo esses eventos é isso aqui, tá? Eu vou pegar o meu número de eventos possíveis dividido pelo meu número do espaço amostral, de elementos que eu tenho no meu espaço amostral. Querem ver um outro? Ó, esse era, né, a probabilidade de eu ter faces pares, mas isso também pode ser dado pela probabilidade de eu ter faces ímpares, também é 50%, né? Agora vamos pensar assim, ó, qual que é a probabilidade? Deixa eu pegar aqui um outro exemplo aqui, ó, tá? Deixa eu só encontrar aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que vocês tinham alguns exercícios aí, né? Eu tenho uma lista lá, mas vamos pegar aqui um exemplo bem simples aqui, ó. Deixa eu só catar um aqui para vocês. Deixa eu ver se tinha aqui um exemplo bem simples aqui para nós encontrar. Deixa eu ver se a Aline tinha um exemplo aqui. Vamos pensar no jogo de dados mesmo, né? Ó, vamos pensar aqui num outro exemplo. Ó. Qual é a probabilidade de eu obter, ó, vamos ver assim, ó, obter aquilo lá, uma face, né, só para ilustrar um pouquinho mais aqui, ó, uma face maior ou igual a 4, né? Então, vamos pensar assim, ó, uma face maior ou igual a 4, ó, primeiro, quem que é o meu número de elementos do espaço amostral? Eu estou falando do dado, né? Então, eu sei que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Qual é o número de elementos do meu evento, ó? Tem que ser maior ou igual a 4, né? Aqui vai dar 50% de novo, né? 4, 5 e 6, ó, tá? Então, de novo, ó, eu tenho 3 para 6. Então, a probabilidade desse evento acontecer vai ser 3, né? Ó, é o N do meu evento,
dividido pelo meu N do espaço amostral. Então, a probabilidade desse evento acontecer novamente vai ser 3 por 6, né? Ou seja, 1/2, né? Se eu quiser deixar assim, eu posso deixar dessa forma aí, bem simples. Agora, vamos pensar assim, ó. Deixa eu tentar pensar num outro exemplo aqui, tá? Um exemplo bem simples. Ah, vamos pegar o exemplo da Mega Sena, tá? Só para vocês terem uma noção, ó. Vamos pegar lá qual que é a probabilidade, ó, tá? Vamos pensar assim, ó, na Mega Sena, né? Qual que é a probabilidade? Deixa eu ver se vocês estão me vendo aqui. Vou voltar aqui, ó. Qual que é a probabilidade, tá? De sair o número 5, tá? Vamos pensar assim, ó. Qual que é a probabilidade na Mega Sena de sair o número 5? Então, o que que eu sei, ó? Que se eu estiver fazendo a probabilidade, ó, qual que é a probabilidade desse evento acontecer? Vai ser o número possível de elementos dividido pelo número do espaço amostral, de elementos do meu espaço amostral, né? Então, vamos pensar assim, ó. A probabilidade desse evento acontecer, qual é a probabilidade desse evento? Ó? É o número 5, certo? Se é o número 5, significa que eu tenho 1. 1 sobre quem? Quantos números eu sorteio na Mega Sena? Eu sorteio 60 números na minha Mega Sena, né? Ou seja, a probabilidade de sair o número 5 é 1 para 60. Se eu pegar 1 para 60, isso aqui é 0,02, né? 1 dividido por 60, 0,0116, né? Então, dá aproximadamente, ó, aproximadamente ainda 2% de chance disso acontecer. Agora, vejam lá, se eu pensar numa coisa mais específica, né? Se eu pensar, por exemplo, de sair um número menor, ó, um número menor que 50, tá? Qual que é a probabilidade de sair um número menor do que 50? Então, a probabilidade desse evento acontecer vai ser quem? Quantos números eu tenho menores do que 50? Ó, se eu pensar que eu vou sortear 60 números, né? Menores do que 50, eu vou ter quantos? Vou ter menores que 50, eu vou ter 49, né? Porque é só menor, não é menor ou igual a 50. Então, eu vou ter 49, né? Sobre quanto? Sobre 60, tá? Porque não são menores ou iguais a 50, tá? São só menores que 50. Então, eu vou ter 49 números menores que 50 de 60. Então, vamos lá. 49 dividido por 60 vai dar, ó, 0,82. Ou seja, eu tenho 82% de chance de sair um número menor do que 50, tá? Isso significa que se eu pegar os maiores que 50, então eu vou ter uma outra possibilidade ali, né? Se eu tiver maior que 50, então eu tenho 11, né? Se eu pegar ali 11 números e dividir por 60, eu vou ter 0,18%, óbvio, né? Tá? Então, vejam bem, ó, o que vocês têm que identificar quando vocês forem fazer essa probabilidade? Ó, que a equação que vocês vão usar é sempre essa daqui, tá? Para nós encontrarmos agora essa probabilidade mais comum, né, digamos assim, tá? Não estou entrando em nenhum outro mérito ainda, só a probabilidade específica, a gente calcula dessa forma aqui, tá? Nós vamos pegar o número de eventos possíveis, né, de números que podem acontecer, e dividir pelo número de objetos ou o número de amostras dentro do meu espaço amostral, tá? Isso se dá mais ou menos a mesma coisa que eu tiver cara ou coroa, né? Aí eu posso pensar assim, ó, quando eu for resolver esse tipo de exercícios mais específicos, eu posso pensar assim, se eu jogar lá a moeda 3 vezes para cima, qual é a probabilidade de eu obter pelo menos uma cara, né? Então, eu tenho que fazer toda, claro, eu vou usar depois, né? Mais tarde a gente vai usar um pouquinho de análise combinatória também,
em cima desses tipos de exercícios, tá? Isso é para a próxima aula, para a gente fazer lá as nossas análises mais específicas. Mas só para vocês terem uma noção, ó, se eu for jogar com três moedas, por exemplo, né? Qual que é o meu espaço amostral da moeda? Ele ou é cara ou é coroa, né? Mas se eu jogar três moedas sucessivas, né? Se eu jogar três vezes a moeda, qual é a probabilidade de eu ter pelo menos uma cara? Pelo menos uma, né? Então, eu vou ter, por exemplo, eu posso ter cara, cara e cara, né? Eu posso ter cara, coroa, coroa, se eu jogar três vezes, ó. Eu posso ter coroa, cara, coroa, né? Ó. Eu posso ter, aqui o que mais? Eu posso ter coroa, coroa e cara, né? Ó, eu posso ter outras possibilidades aqui, ó, porque eu jogo três, então qual que é? Aqui eu posso ter, agora eu posso ter diferente, né? Ó, eu posso ter coroa, 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 posso ter quem aqui? Coroa, cara, cara, né? Que mais que eu posso ter aqui? Posso repetir essa aqui e essa aqui. Posso ter isso aqui, né? Ó, essas são as possibilidades que eu tenho. Então, ao invés de eu ficar desenhando isso aqui a gente vai ver na próxima aula. Eu posso fazer o quê? Eu posso fazer isso por análise combinatória, tá? Que a gente já nós vamos verificar isso na próxima aula. Então, vejam, ó, quando eu falo de probabilidade, eu tenho que pensar em quais são os eventos que podem acontecer, tá? E qual é o meu espaço amostral total. E aí eu vou ter a porcentagem. E lembrando sempre que quando a gente for falar de probabilidade, a probabilidade de um evento acontecer estará sempre entre 0 e 1, certo? Então, agora nós temos os exercícios lá para fazer, eu já vou ajudar vocês a fazer, eu vou interromper aqui a gravação, depois eu posto lá de novo, e aí a gente organiza. Eu vou postar uns videozinhos que tem na internet também, que de repente ajude vocês a entender melhor também os exercícios para a próxima aula, ok?